Quando o assunto é economia, logo vem uma enxurrada de números, opiniões de especialistas e tudo mais, não é? Mas, por exemplo, quando a gente fala de PIB, Produto Interno Bruto, o que isso quer dizer no nosso dia a dia? Se esse PIB cair, o que acontece no país? O Alex Atanásio preparou para a gente uma reportagem bem explicadinha sobre esse assunto. Vamos ver. De acordo com projeções do governo, a situação em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB, de 2016 e 2017 no Brasil, pode ficar ainda pior. Para este ano, a previsão é de que a economia deve encolher 3,5%. Antes era apenas 3%. Para o ano que vem, a expectativa é de crescimento de 1%, menor que a projeção anterior, de 1,6%. Algumas pessoas até sabem como este cenário pode nos afetar. Outras demonstram total desconhecimento. Olha, eu já ouvi falar assim, é o imposto, né, que a gente paga, né? Só que assim, não sei me explicar direito como que ele interfere na nossa vida, né? Acho que basicamente ele é o que move o país, né? Se não tiver produtividade dentro do país, não vai ter dinheiro para gerar. Então, é isso que está acontecendo. Não está tendo tanto consumo aqui dentro, nem tanto produto que nós fazemos não é consumido aqui dentro, então não está gerando tanto dinheiro. Vamos dar uma força. Se o PIB encolhe, as empresas vendem menos e demitem mais. Pessoas que antes não trabalhavam procuram emprego para ajudar no sustento da casa, como estudantes e donas de casa. Empresas demitem pessoas que ganham mais para contratar quem tope ganhar menos. Fica mais difícil conseguir um aumento salarial. O salário mínimo sobe menos. As pessoas passam a ter menos poder de aquisição, até mesmo com alimentos. Aumentam as possibilidades de acumular dívidas. E o governo pode criar ou mesmo aumentar impostos. Mas qual a melhor saída para conseguir se sair bem, se manter no emprego e não acumular dívidas em meio a essa expectativa de PIB menor em 2017? Boa pergunta, viu? E para ajudar a responder, temos a companhia do economista Aurélio Troncoso. Boa tarde, Aurélio. Obrigado pela presença mais uma vesse. É um prazer sempre estar com vocês. Aurélio, vamos começar respondendo essa pergunta aí da reportagem do Alex Atanásio. Como é que a gente faz para sobreviver nesse cenário tão pessimista? Pois é, quando a gente fala de produto interno bruto, a gente está falando de todas as riquezas que são produzidas pelos setores da economia. Normalmente você tem o setor de agropecuária, tem o setor de serviço e o setor de indústria, que relativamente representam percentualmente em relação a tudo aquilo que é produzido no país. O agronegócio, que parece ser um maior volume, que é a agropecuária, que parece ser o maior volume, ele representa hoje somente 5% do valor do PIB, que fechou em 2015 com 5,9 trilhões. Né? Já a indústria, ela representa em torno de 22%. E o serviço, que é a área comércios e serviços, que é uma área maior, representa aproximadamente 72%. Então a gente exporta pouco, porque exportamos praticamente produtos in natura para fora e normalmente aquilo que se produz volta aqui para dentro. O repórter foi muito feliz, que ele mostra ali que quando as indústrias começam a produzir menos, a quantidade de riqueza começa a diminuir. Né? É a indústria principal responsável por essa expectativa? A indústria é a que foi mais prejudicada até nesse momento em relação ao PIB. Ela perdeu de 2010 para 2015 praticamente 4,48%. Ela estava em 27%, veio para 22%. Então você tem uma relação entre a indústria que ela produz, ela que mais emprega, ela que tem... O agronegócio emprega muito pouco. A parte de serviço e indústria são as que mais empregam. E se ela está produzindo pouco, naturalmente ela vai começar a mandar pessoas embora mesmo. Porque ela não tem como se sustentar, a produção começa a diminuir, normalmente as pessoas começam a ser demitidas. Pessoas demitidas não compram. E se elas não compram, a empresa vai diminuir mais ainda. Né? E acaba demitindo mais pessoas. Então, o mercado brasileiro, a saída para sair de todo esse processo é inverter o processo que está acontecendo no Brasil. Eu já falei uma vez, vou continuar falando, que a taxa de juros no Brasil ela é responsável diretamente pela produção e o consumo no país. Se eu tenho uma taxa de juros baixa, eu tenho crédito. Se eu tenho crédito, eu compro.
E se eu estou comprando, eu estou fomentando a indústria. Não precisa botar dinheiro na indústria, é só fomentar a população, as famílias. Se as pessoas têm crédito, têm dinheiro mais barato no mercado, com um prazo mais alongado, com certeza elas vão comprar e as indústrias vão começar a produzir mais. E produzindo mais, elas vão começar contratando pessoas. Né? Contratando pessoas, vão surgir outras empresas que vão gerar concorrência de mercado com essa empresa. Surgindo essas empresas, gera o que a gente... você tem uma redução na inflação, que gera concorrência. Então, quer dizer, a taxa de juros hoje é o principal motivo que vem prejudicando o país, principalmente no PIB. Se você olhar o PIB brasileiro, nós tivemos 3,8% ano passado e podemos fechar aí, normalmente, eles falaram uma queda de 1,6%. Eu acho que a gente deve fechar ou na média de 3,8% ou em torno de 2,8%. É uma média mais ou menos 1% de diferença. E a incerteza política, ela ajuda nessas previsões pessimistas assim mesmo, Aurélio? Demais. O grande problema quando a gente fala da política, a política ela está diretamente ligada às decisões, né? E as decisões que estão sendo tomadas no Brasil são decisões que ainda não acertaram, né? Você mudou de um governo para outro, saiu do governo Dilma, entrou no governo Temer, e você vê que a linha de conduta é a mesma. Não modificou nada. Então, as mesmas estratégias que eram utilizadas pelo governo Dilma estão sendo utilizadas pelo governo Temer. Quer dizer, ele não mudou nada, ele conseguiu aprovar, está aprovando a PEC 241, né? Que limita os gastos públicos, mas em contrapartida ele continua vendendo títulos lá fora para poder pagar parte da dívida e juros, né, da dívida, e hoje ele está com 52% de tudo aquilo que se arrecada do PIB, relativamente, do governo, é gasto com o pagamento de juros e parte da dívida. Então, enquanto o Brasil estiver pagando rentistas, que são pessoas que recebem dinheiro fácil através de taxa de juros, e não inverter isso para o setor produtivo, o Brasil vai continuar do jeito que está, e eu acho que a gente está caminhando para o lado do abismo. Aurélio, muito obrigado pela sua participação, por fazer a gente entender um pouco mais esse assunto. Boa tarde, viu? É um prazer sempre estar com vocês.